inicial. É de Meimei, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Oração à mulher. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurgues no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as esferas do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina que no serviço infatigável a todos expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflinja a dificuldade, não confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada, que esperam por teus braços e sorrir com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueça de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Meimei, Chico Xavier. Nós agradecemos nesse momento a Deus nosso Pai. Vamos fazer a nossa elevação inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco, todos os espíritos amigos e benfeitores dessa casa. Nós agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa manhã, com muito amor, com muita luz, paz em nossos corações e abertos a receber, Senhor, essa mensagem divina, essa mensagem de amor que o nosso amigo Flávio Coutinho vem nos trazer através do Evangelho. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós, iluminando os nossos caminhos, iluminando toda a humanidade, iluminando e dando-nos força para vencermos a cada dia com humildade, dignidade e sabedoria. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós temos aqui o nosso amigo Flávio Coutinho, da Congregação Espírita Cristã, e ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. É o primeiro, objetivo dessa obra. Seja bem-vindo. Meu bom dia a todos. É sempre motivo de alegria voltar a casa, é sempre motivo de alegria receber o convite para servir, para poder trabalhar à luz da divulgação da doutrina espírita. Diante de todas as bênçãos que recebemos em nossa caminhada evolutiva de transcendermos ao reino de Deus, não um reino externo, mas um reino que identificamos existir em nossa intimidade. Voltemos a esse encontro, diante de toda turbulência
das nossas aflições, das nossas inquietações, das nossas preocupações, das nossas tensões, dos nossos medos, das nossas angústias do dia a dia. Voltemos a esse encontro íntimo com o reino de Deus, ou o reino do Pai, como Jesus tanto nos falava. Esse reino onde encontramos um momento de silêncio, muitas das vezes um silêncio num deserto, onde só nós conhecemos. Mas é um momento de paz, é um momento de integração com Deus, mas também de intimidade com Jesus. Naquele momento que reconhecemos a sua presença, mas também percebemos a nossa necessidade de irmos ao seu encontro. E nesse trabalho de evangelizar, pois aqui estamos com esse propósito, de nos evangelizarmos frente a esta mensagem, de buscar na mensagem do Cristo, nas sementes que são lançadas diariamente pela falange espiritual que nos acompanha, identificarmos oportunidades de servir, ainda que de uma forma tão acanhada, pois estamos em evolução, estamos em progressão do conhecimento desta mensagem, para que possamos, no segundo momento, adentrarmos ao sentir a mensagem, para que no terceiro momento da nossa escala de progressão espiritual, possamos entrar no fazer, termos um comportamento moral, ético, prático, de uma conduta que seja condizente com aquele conhecimento, que faça sentido, que faça ecoar através do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas palavras, aquele conhecimento. E hoje, especificamente, iremos fazer a abordagem do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. E foi motivo de alegria quando a casa nos convidou para que pudéssemos falar sobre a introdução desta obra. Capítulo 1, Introdução. Dentro da proposta a qual foi apresentada de apresentar toda a obra, desde a capa, desde o prefácio. E hoje nos cabe a incumbência de falar do objetivo da obra. Então, por serem espíritas conhecedores da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, acredito que a resposta vocês já a possuem, de qual seja o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós traremos somente algumas anotações para complementar aquilo que vocês já conhecem, que é o objetivo da obra. E assim nos foi colocado. E ao adentrar a casa, após o convite, nos foi feita uma pergunta, se foi fácil, né? Construirmos a estrutura desse estudo, né? Pois quando recebemos a proposta, sempre buscamos nos conectarmos à casa e ao seu mentor espiritual, para que possamos
encontrar respostas às perguntas que fazemos de como construir, de como apresentar. E a minha resposta a quem me fez a pergunta, que nunca é fácil, diante do convite, construir o tema. Sempre é um desafio. E sempre que retornamos a casa, a mesma palpitação cardíaca, ela nos vem. Isso é bom, né? Nos mostra que estamos emocionados, que estamos tensos e preocupados em entregar o melhor, ainda que estejamos em condição de aprendizes. Então, o nosso objetivo é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Somos da Congregação Espírita Cristã e trazemos um abraço fraterno a essa casa. A provocação do estudo, como nunca é fácil fazer o estudo, a provocação do estudo, ela se propõe a responder a estas questões. A primeira questão é se existe uma vida além da morte, ou se existe uma vida após o falecimento. A segunda provocação, se existe essa vida após a morte, após o falecimento, após o desencarne, qual seria a consequência moral do conhecimento do Evangelho frente a esta vida futura, a essa vida que continua? Quais seriam as consequências desse conhecimento? Partindo desse princípio de quais são as consequências, o que seria perfeição moral? O que seria perfeição? Afinal de contas, todos nós estamos em uma gradação, numa escala evolutiva em busca da nossa perfeição moral, de moralidade, de conduta ética, de comportamento diário que seja condizente, que faça sentido com a mensagem do Cristo, pois somos cristãos. Essa é a busca. E, trazendo a reflexão do que seja essa perfeição, o que seja essa busca, adentremos na revelação espírita, adentremos na doutrina e refletamos quais são os princípios que norteiam essa doutrina espírita. O que significa o Espiritismo? Quais são os seus pontos basilares que falam dos nossos acreditar? Do que acreditamos? Onde está a nossa vontade, a nossa persistência, a nossa coragem de fé a partir daquilo que nós acreditamos? Aquilo que acreditamos como princípios basilares da doutrina refletem em meu comportamento, que são condizentes com o meu comportamento, com relação à responsabilidade que eu assumo, frente aos princípios, a base da doutrina. E, por último, qual seria o significado das curas realizadas por Jesus? O significado das curas realizadas por Jesus veio como uma intuição de início para poder, dentro desse novelo que é o Evangelho e o objetivo da obra, como iniciar o processo. E foi algo que me surpreendeu. Comece pelas curas. Comece pelas curas de Jesus. E aí nós vamos entender por que iniciar o objetivo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da obra pelas curas realizadas por Jesus. Afinal de contas, Jesus curou. E Jesus continua curando a cada um de nós diariamente.
mente. E nós, como aqueles que há 2000 anos atrás, em multidão, homens, mulheres, crianças, aflitos, cada um com a sua dor, com a sua angústia, com a sua perturbação, buscava Jesus. Nós também, hoje, há 2000 anos, também precisamos da nossa cura, da nossa busca por Jesus. Então, a passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, Mateus nos fala que Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando em todos os lugares, e Jesus curava todas as enfermidades em meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhada por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos. Os possessos, que na época chamado de endemoniados, todos aqueles que hoje entendemos como doenças mentais, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, mas também aqueles que estavam sob uma contenda espiritual de obsediados, todos eram colocados na condição de endemoniados. Lunáticos, possessos, mas Jesus também curava paralíticos, e a todos eles curava. Acompanhava uma grande multidão do povo da Galileia, e provavelmente, considerando a nossa realidade de espíritos milenares, nós também estávamos lá, nessa multidão, acompanhando Jesus. E hoje nós estamos aqui no Vinha de Luz. Acompanhava uma grande multidão de povo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do Além Jordão. Quando vemos as curas de Jesus, a primeira pergunta que fazemos é qual é o significado da cura? Afinal de contas, nós hoje também buscamos essa cura. Qual é o significado da cura de Jesus? Afinal de contas, não todos foram curados. E os que foram curados faleceram. Os que foram curados em algum momento morreram. Mas nem todos foram curados. Mas há uma singularidade com relação às curas de Jesus, quando Jesus afirma aquele que foi curado, paralítico, ou o endemoniado, ou aquele que tinha uma doença de pele, que na época era chamada de lepra, e hoje nós conhecemos como hanseníase. Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E aí nós precisamos remeter, para entender o sentido moral das curas de Jesus e a relação com o Evangelho, o que significa a fala de Jesus quando ele diz: a tua fé te salvou. Afinal de contas, não todos foram curados por Jesus. Mas Jesus sempre ao curar dizia: a tua fé te salvou. Salvou de quê? Qual era o perigo? Afinal de contas, a tua fé te salvou. Salvou de quê? Qual era o perigo? Há de entender que todas as curas tinham uma relação com o mérito de receber, e tinha uma relação com a tua fé em receber. E tinha uma relação que Jesus sempre fazia com a sua imortalidade, com a sua busca diária de reforma, de valores, de conduta, de atitude moral
E Jesus diz, te salvou. Esse salvou faz um contraponto com o perigo, aquilo que nos ameaça a existência. O que hoje nos ameaça a existência? Da nossa encarnação, entendendo que essa encarnação é a melhor de todas. O que nos ameaça a existência hoje? Então o salvou, ele traz um sentido de transcender, de voltar, de nos conectarmos novamente à mensagem do Cristo. Porque muitas das vezes, diante do nosso caminho, a gente perde a atenção, a gente perde o foco e a gente perde o caminho. E a gente, por conseguinte, erra o alvo. A gente erra, a gente se equivoca, a gente conhece o Cristo, a gente conhece a mensagem, mas a gente ainda se equivoca. A gente ainda não consegue, muitas das vezes, ou pelo menos 100%, pôr em prática a mensagem. E muitas das vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer que eu preciso refazer o caminho, que eu preciso começar de novo, que eu preciso buscar a minha salvação. E essa salvação significa se reconectar novamente com um alvo. E qual é esse alvo? É Jesus. Eu preciso novamente buscar o alvo. Pois toda vez que eu busco o alvo, que eu busco acertar esse alvo, que eu busco me encontrar com Jesus e que esse Jesus faça sentido na minha vida, no meu comportamento prático do dia a dia, eu estarei numa condição de estar salvo. Mas não é salvo de fora, é salvo de mim mesmo. De todas as minhas tentações, de todos os meus arrastamentos, de todos os meus pendores, que só eu conheço. Não precisa ninguém falar, só eu conheço. Só eu conheço. Então, as curas de Jesus, há de se entender que Jesus não curava corpos, mas que Jesus curava almas. E que nós somos almas em busca de cura das nossas enfermidades. Mas há de observar nesse diálogo quem é Jesus. Quem seria Jesus? Quem seria aquele que multidões arrastava? Quem era Jesus? E essa fala da Gênesis lá no capítulo 15, que tem por objetivo discutir esse aspecto, humano ou divino. Jesus encarnou? Jesus esteve entre nós? Jesus era humano? Ou Jesus é uma história que foi contada, um ser divino que nunca existiu? Ou ele esteve entre nós? Ele esteve entre nós. Jesus era humano. Jesus era humano. Mas a sua conexão com o divino era 100%. Era plena, era absoluta. Então a Gênesis, nessa discussão entre a natureza divina e humana de Jesus, o que ela nos diz? Agiria como médium nas curas que ele operava? Será que Jesus era médium? Jesus era médium? Jesus curava, mas Jesus era médium? O que Kardec nos fala lá na Gênesis? Ele diz, poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Jesus era um médium de cura? Aí cada um tem uma resposta. O que Kardec nos fala? Não. Porquanto médium é intermediário. Um instrumento de que se serve os espíritos desencarnados. E há de trazer a observação que todos nós aqui somos médiums num grau qualquer. Tá? E essa é uma fala do livro dos médiuns, e não minha, de Kardec. Ora, o Cristo não precisava de assistência, pois que era Ele quem assistia os outros. Então, Cristo não precisava de intermediário. Era Ele que assistia. Ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, nós, os encarnados. Então, Kardec está dizendo que nós também podemos curar. Nós também podemos curar. Tá? Que espírito ou demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Se algum influxo Cristo recebia, esse só poderia vir de Deus.
segundo a definição dada por um espírito, Jesus era o médium de Deus. Olha que beleza. Jesus era médium de Deus. Ou seja, ele esteve encarnado entre nós, foi homem, mas estava muito mais conectado à sua condição de transcendência a Deus do que conectado ao terra a terra das preocupações, tensões, angústias, medos, aflições da encarnação, a quais nós temos. E nós não, muitas das vezes nós estamos, os 99%, muito mais conectados à nossa materialidade do que à nossa espiritualidade. Então essa é a busca, que a gente possa evoluir num grau de perfeição, num grau de conduta, de comportamento ético, moral, cristão, que nós possamos nos conectar e também possamos curar. Afinal de contas, Kardec nos diz que nós também podemos curar como Jesus curava. E aí nós fomos a Paulo, Paulo de Tarso, aquele que após a sua transformação passa a ser identificado como Paulo. Paulo de Tarso. De Saulo a Paulo. Qual é o significado dessa transformação? Na estrada de Damasco, naquele momento em que o perseguidor dos cristãos inicia a sua caminhada pela estrada de Damasco e tem um encontro místico com Jesus. E literalmente naquele encontro ele cai do cavalo. Cai do cavalo, fica cego. Cai do cavalo, fica cego e precisa adentrar a cidade. Agora na condição de cego. Aquele que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Aquele que em uma única encarnação fez uma transformação de sua conduta ética moral como discípulo do Cristo, em uma única encarnação. Nessa carta da primeira epístola à igreja de Coríntios, Paulo traz uma observação. Ele diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo quer nos falar nesta carta a Coríntios? Ele nos fala que diante do nosso processo de falecimento, morte ou desencarne, todos nós adentraremos a uma vida espiritual. Cada um de nós adentrará esta porta dessa nova realidade, que é a vida espiritual, agora sem o véu da matéria, sem o véu do esquecimento, com uma consciência mais ampla de percepção do objetivo da nossa encarnação. Nós adentraremos uma vida espiritual. E que esse adentrar a realidade espiritual não é um momento de sono eterno. Esse adentrar não é um momento de ócio. Esse adentrar do desencarnar não é um momento de perturbação, no sentido da eternidade, do sono ou da eternidade da perturbação, ou da condenação eterna. O que Paulo quer nos falar é uma visão sobre a nossa imortalidade, que cada um de nós adentramos por uma porta, tanto ao encarnar quanto ao desencarnar, com características diversas associadas ao nosso mérito. Aquilo que merecemos e aquilo que assumimos como responsabilidade e como consequência diretamente proporcional às nossas atitudes e aos nossos comportamentos hoje. Porque poderemos desencarnar hoje. E seremos surpreendidos hoje
por todas as consequências morais das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos compromissos que assumimos em fazer o bem. Pois assumimos ao encarnar um compromisso de fazer o bem. Então, Emmanuel, por Chico Xavier, ele vem trazer uma observação para que a gente consiga compreender essa mensagem de Paulo. O que ele nos diz? Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Transformar-se. Morte do corpo é crescimento. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos no bem desde hoje. O que ele quer dizer com essa mensagem? Que a nossa vida espiritual é a nossa vida normal, é a nossa vida plena, é a nossa vida verdadeira, é a nossa origem. E que a nossa caminhada aqui como encarnados é uma transição, é uma passagem, é um breve momento. Se considerarmos a nossa essência, a nossa vida verdadeira, mas que muitas das vezes, iludidos pela matéria, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, é meu, ninguém toca. É só meu. Pela nossa vaidade, pela nossa ambição, pela nossa cupidez, iludidos pela matéria, nós obscurecemos a compreensão que isso passa. Essa vida passa. Que aqui é transição, que aqui é casa de passagem para uma vida verdadeira, plena, normal, que é a nossa vida espiritual. Ou seja, em Obras Póstumas, Kardec nos fala que a existência espiritual da alma é a sua existência normal. Kardec vai nos falar que a existência espiritual da alma é a nossa existência normal, porque sempre que nós falamos em imortalidade, que para falar do objetivo da obra não há como falar sem pensar na nossa imortalidade como espíritos, como alma. Ele fala que a existência espiritual da alma é a sua existência normal, é que sempre há uma objeção, sempre há uma fala nossa com relação às múltiplas ou sucessivas encarnações. Porque nós espíritas estamos como base, como doutrina, como princípio basilar, a reencarnação. Nós acreditamos na multiplicidade das nossas existências. Nós acreditamos que esta encarnação não é a única, não é a última, não é a única, não é a primeira, porque nós estivemos lá com Cristo nas curas, nós estivemos lá naquela multidão que eu acompanhava, e nós estaremos reencarnando em outros planetas. Nós um dia também seremos espíritos puros, e hoje ainda imperfeitos, mas um dia seremos puros. Então, quando falamos de reencarnação, sempre há um questionamento. Tá, ok, reencarnamos, estou renascendo, mas por que não me lembro? Por que do esquecimento da encarnação passada? Por que eu não consigo lembrar quem foi, por que foi? Para quê? Por quê? Qual o sentido que eu poderia utilizar a minha atual encarnação com objetivo prático de conduta, de ética, de comportamento moral com o Cristo, no sentido de fazer o bem? Não seria mais fácil se eu conseguisse adentrar o conhecimento do antes, de quem fui? Onde errei? O que deixei de fazer? Por que me reencontrar hoje com essas pessoas? Por que estar aqui hoje no Vinha de Luz? Por que esse círculo familiar? Por que esse irmão tão difícil? Por que esse desencarne, esse falecimento desse irmão, desse familiar, de uma forma tão precoce? Por que desses reencontros? O que Kardec vai nos falar? Que a nossa vida espiritual é anormal. E que aqui é uma passagem. E que nós temos conhecimento de quem nós somos, da nossa consciência.
Esse conhecimento não nos falta. Mas que muitas das vezes os detalhes mais duros da nossa encarnação passada, a qual nos comprometemos em resgatar, não são necessários de lembrarmos, por misericórdia de Deus, pois dificultariam em muito a nossa encarnação. Que devemos acreditar na misericórdia dele, diante do bálsamo do esquecimento do nosso passado, e que não devemos duvidar da justiça de Deus, e que diariamente, durante o sono, nós nos desprendemos do corpo, voltamos à nossa vida espiritual e relembramos todo o nosso passado, toda a nossa história, tudo isso faz conexão. E ao desencarnarmos, todas essas sucessivas vidas, elas estão integradas novamente. Então não há uma desconexão, só há um breve esquecimento como o bálsamo da misericórdia divina por acreditar que é necessário para o nosso aprendizado. Diante de todas essas reflexões, para que possamos adentrar no objetivo do Evangelho, o que seria a perfeição? O que seria a perfeição moral? Afinal de contas, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado no dia 15 de abril de 1864. 15 de abril. Então nós estamos próximos de celebrar, não os 18 anos da casa, que vai ser no próximo domingo, né? Mas nós estamos próximos de celebrar o aniversário de 162 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, considerando a primeira edição, aonde ainda tinha um título que depois foi modificado de imitação ao Evangelho. 162 anos dessa obra. Antes de publicar em 64 o Evangelho, foi publicada a primeira obra do Pentateuco, chamado O Livro dos Espíritos, em 1857, primeira edição. Primeira edição ainda não tinha as 1019 perguntas, tá? Só tinha 501 perguntas. Mas foi a primeira edição, 1857. E as outras edições complementam este lançamento, e Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec irá falar sobre a perfeição moral. Kardec irá nos falar sobre as leis morais, as 10 leis morais. E Kardec nos fala do que seja perfeição moral. Mas se Kardec nos fala em 1857 o que é perfeição moral e nos fala as 10 condutas éticas morais de adoração, de liberdade, de reprodução, de adoração de Deus, fica a pergunta, né? Se Kardec já falou sobre perfeição moral no Livro dos Espíritos, qual seria o objetivo do Evangelho? Falar novamente da perfeição moral? Já que ele falou no Livro dos Espíritos? E o que Kardec, essa é uma pergunta de provocação, e o que Kardec falou como síntese que eu pude fazer sobre perfeição moral, a qual todos nós buscamos? O que Kardec falou? Está lá depois das 10 leis divinas, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Depois a gente vai buscar e vai estudar. Tem um capítulozinho escrito, a perfeição moral. E aí eu fiz uma breve síntese. O que Kardec falou sobre perfeição moral? Kardec falou o seguinte: a perfeição moral, a qual todos nós buscamos, vocês concordam que nós buscamos? Nós estamos aqui para isso? É? Poderíamos não estar aqui, mas escolhemos estar aqui. Escolhemos estar aqui. Então Kardec nos fala da perfeição moral. Ele diz, a perfeição moral consiste na resistência ao arrastamento dos maus pendores. Maus pendores nossos, aos nossos arrastamentos. Conhece-te a ti mesmo.
Resistência aos maus pendores. Não precisa ninguém dizer para mim dos meus maus pendores. Eu sei das minhas sombras. Eu sei quem sou. Tá? Resistência aos maus pendores através de uma conduta prática de fazer o bem. Afinal de contas, conduta prática. Doutrina espírita é conduta prática. É uma doutrina, não é uma doutrina de templo, de igrejismo. É uma conduta prática de ir para o dia a dia. Aqui você recebe a semente, lá você semeia. Essa é a proposta. Conduta prática de fazer o bem, de ser indulgente com as imperfeições do caráter moral do outro. Ser indulgente com a imperfeição moral do caráter dos outros. E aí nós lembremos da mensagem do Cristo diante daquela mulher que seria apedrejada. Aonde muitas das vezes nós somos aqueles que queremos apedrejar. Nós temos as duas mãos com pedras, prontas para apedrejar. Não está tão distante não. Naquele momento onde o Cristo olha para cada um daqueles que queriam apedrejar aquela mulher, nós também estávamos ali, com pedras nas duas mãos, para apedrejar. Que nós possamos olhar essas pessoas e dizer, escutando a mensagem do Cristo, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E reconhecer que nós também temos pecados, que nós também temos falhas éticas, morais, de conduta, e que nós também precisamos sermos perdoados. Tá? E aí, esse processo de perfeição moral também fala de praticar a caridade. Caridade desinteressada, que muitas das vezes a nossa caridade ainda é a caridade da ostentação. Em um tempo de mídia, em um tempo de internet, 5G, a nossa caridade muitas das vezes é a caridade do selfie. Então Kardec nos propõe a fazer uma caridade desinteressada, e a perfeição moral, ela passa para um pilar chamado conhece-te a ti mesmo. Tá? Ou seja, nesse processo de conhecer a si mesmo, nós iremos observar que a lei divina, a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Não precisa ninguém nos falar sobre o alvo que nós devemos atingir diariamente. Porque nós já sabemos qual é o alvo. O alvo é o cumprimento da lei divina. Esse é o alvo. E há uma observação que é interessante observar, que quando a gente fala de errar o alvo, de estar em perigo e buscar a salvação, a gente pensa em se reintegrar a esse alvo. E esse alvo, que é a nossa consciência divina, ele é um GPS. O que é um GPS? O que é um GPS? O Haroldo Dutra Dias fala muito sobre isso. E a gente que quer ser um orador, um palestrante, um divulgador da doutrina, a gente tem que gostar de assistir palestra. Se você quer ser um médium curador, você tem que gostar de cura. Se você quer ser um trabalhador da arte espírita, você tem que fazer arte. Então eu não gosto de assistir palestra. E eu comento lá. Por que é necessário comentar? Que hoje, diante da inteligência artificial, o que é utilizado como modelo pela inteligência artificial são os conceitos que a inteligência artificial vai aprendendo dos humanos. E se a gente não comenta lá nas palestras, falta referência espírita sobre a importância daquela palestra do Haroldo. Então o Haroldo fala muito que a nossa consciência divina é um GPS. GPS que não nos deixa perder o caminho. Mas que quando nós erramos o caminho, nós estamos na estrada Rio Santos, e nós erramos o caminho, e entramos por um atalho, o que o GPS diz? Reconfigurando o seu caminho. E aí é uma escolha minha, diante dessa fala da minha consciência, da lei divina. Se, por rebeldia, eu não vou escutar a voz da consciência. Por ignorância,
Não vou escutar a lei da consciência. Não vou escutar o GPS. Ou até por maldade. E que muitas das vezes nós agimos por maldade. Tá? Mas possamos estar atentos ao nosso GPS divino. GPS esse que não desliga. Por mais que você ignore, esse GPS divino, ele funciona com uma energia chamada fluido cósmico universal. Ou seja, não desliga. Então a tua consciência divina da lei, ela sempre existirá. Sempre existirá. E aí, evoluindo para apresentarmos o objetivo da obra, afinal de contas, no início eu disse que vocês já sabem qual é o objetivo, que eu não precisava falar sobre esse objetivo, e que causa uma certa estranheza eu dizer que eu vim aqui para falar do objetivo e não vou falar sobre o objetivo. A gente poderia fazer um slide, um único slide, escrever o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é ... Vocês diriam, que ótimo. E após esse slide, ele vai falar o quê? Ele já falou do objetivo. Mas a proposta é deixar o objetivo para o último momento. Então, Doutrina Espírita lançada em 1857. Em 1857, pelo Livro dos Espíritos, Kardec apresenta os princípios basilares da doutrina. Então, quer conhecer a doutrina espírita, vai estudar Livro dos Espíritos, que é a base filosófica da doutrina, do pensar, do fazer, da atitude, da conduta, frente a ser espírita. Quais são os princípios basilares? São, primeiro, a existência de um Deus, tá? Um Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, questão número 1 do Livro dos Espíritos, tá? A nossa imortalidade, que somos espíritos, como seres inteligentes da criação. Outro princípio basilar é a reencarnação. Querendo ou não acreditar, todos nós reencarnaremos, todos nós voltaremos, tá? Outro princípio básico é a mediunidade, que é a comunicabilidade entre nós encarnados e os desencarnados. Aqueles que nós dizemos mortos, eles não estão mortos. Aqueles que dizemos seres mortos, eles não estão mortos. Eles estão vivos e eles se comunicam conosco diariamente. Muitas das vezes é por uma inspiração ou simplesmente por um arrepio. Sentir a presença. Não precisa ninguém me dizer, mas eu senti a presença. E muitas das vezes é por uma forma ostensiva de ouvir a fala daqueles que dizemos serem os mortos. Comunicabilidade, pluralidade dos mundos, ou seja, na Terra, como um planeta de expiação e prova, como uma das etapas da nossa encarnação, e que teremos outras encarnações em outros planetas, aonde a maldade não será a essência ou de uma forma tão constante da presença de espíritos tão imperfeitos como nós somos, que muitas das vezes ainda nos comprazemos em fazer a maldade. Iremos reencarnar em planetas de regeneração e planetas puros. Não há de conceber que estamos sozinhos neste universo. Não, não estamos sozinhos. Espiritismo também fala da lei de causa e efeito, ou seja, o seu destino é resultado das suas escolhas. Fala da tua evolução espiritual, qual é o propósito da sua vida. Fala da caridade como uma prática diária do bem, mas também fala de uma fé, não de uma fé dogmática, mas de uma fé raciocinada. Por que estou aqui hoje, neste dia de domingo? O que estou fazendo aqui? E o que eu estou buscando hoje aqui com a minha fé? Espiritismo também fala de Jesus como o nosso modelo de virtudes. Se eu quero seguir o Espiritismo, eu tenho como referência Jesus como modelo de virtude. Dentro daquilo que o Livro dos Espíritos nos fala,
da lei divina ou natural, na terceira parte, onde Kardec se propõe estudar as leis morais, ele fala das leis de adoração, trabalho, reprodução, ou seja, lá no capítulo 11 fala da lei de justiça, amor e caridade. O que isso quer dizer? Que na primeira obra ele já nos falou das leis morais. Ou seja, eu volto para a pergunta, por que publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós já conhecíamos as leis morais? Tá? E aí, lá em Obras Póstumas, em 1863, um ano que antecede a publicação do Evangelho, o Espírito de Verdade comunica, que nós entendemos que é uma falange espiritual de espíritos superiores, espíritos puros, guiados por Jesus. O Espírito da Verdade traz uma mensagem a Kardec para justificar aquela obra a qual ele já estava trabalhando para publicação. Que a primeira obra é o Livro dos Espíritos, e a segunda é o Livro dos Médiuns. E a terceira seria o Evangelho, a quarta, o Céu e o Inferno, e a quinta, a Gênese. E aí, o Espírito vai dizer, esse livro de doutrina terá considerável influência. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. E aí ele continua encorajando Kardec a não desistir do trabalho. Então, quando ele diz que o mundo religioso, essa fala aqui, ó, o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias. O que esse espírito da falange da verdade quis dizer? Que o mundo religioso encontrará nele as máximas das verdades. Afinal de contas, diante do lançamento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, a igreja, apesar da resistência da época, ainda não havia colocado estas duas obras dentro daquelas ditas proibidas. Não. Mas aí o Espírito da Verdade encoraja ele e diz, não só o mundo religioso encontrará nele as máximas, mas que você se prepare para a resistência que haverá desse mundo religioso diante da publicação dessa obra. Tá? E aí, a gente adentra agora, nos 5 minutos finais do estudo, para falar do objetivo. Afinal de contas, vocês já sabem do objetivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa construção aqui é do Jorge Elahart, não é minha. Tá? O Jorge Elahart, na comemoração dos 160 anos do Evangelho, ele faz uma palestra comemorativa e nos traz a chave para compreendermos por que da publicação do Evangelho. O que Jorge nos fala, Elahart? Eu gosto de dizer que foi o Jorge, que não fui eu. Às vezes vão pensar que fui eu. Não, não fui eu. Isso é um exercício de humildade, não fui eu. O que Jorge Elahart fez? Ele nos diz o seguinte, que os princípios basilares ou fundamentais da doutrina espírita, que já estavam no Livro dos Espíritos, eles foi feita uma busca, eles foram buscados. Ou seja, onde esses princípios se encontram no Evangelho? Esses princípios da existência de um Deus único, esse princípio da imortalidade, esse princípio da reencarnação, ele está no Evangelho? Ele está no Evangelho? É essa busca de entender o objetivo de lançar o Evangelho, segundo o Espiritismo.
encontrar os princípios da doutrina dentro dos evangelhos e trazer referências desses evangelhos canônicos, João, Lucas, Marcos. Ou seja, Deus está no capítulo 1, não vem destruir a lei, nem os profetas. A imortalidade está lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. A evolução do Espírito está no capítulo 3, das muitas moradas na casa do meu Pai. No capítulo 4, a gente encontra a justificativa do princípio da reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No 5, está a lei de causa e efeito. Nos bem-aventurados os aflitos, aonde Kardec, em um capítulo vasto, ele irá nos falar das nossas dores, angústias e aflições, e irá dizer que somos responsáveis pela lei de causa e efeito, que não há castigo divino, que não estamos sendo castigados, mas que estamos respondendo pelas escolhas que fizemos. E lá no capítulo 6, ele fala do Cristo Consolador, e aí especificamente ele vai falar do Consolador prometido. E quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. Então, o que ele vai dizer lá no Consolador prometido é que o conhecimento dos princípios espíritas, esse conhecimento, ele é consolador. O quanto nos consola, o quanto nos conforta acreditar em Deus, em acreditar que aqui é passagem, que somos imortais, em acreditar que vamos evoluir, em acreditar que vamos reencarnar. O quanto nos conforta a presença do Cristo em nossa vida. E aí, aqui é caráter ilustrativo, dizendo que existe 74 citações do Evangelho de Mateus, tá? Em 352 versículos de 20 capítulos diferentes do Evangelho, ou seja, 53% do Evangelho, segundo o Espiritismo, você vai encontrar citações de Mateus, tá? 12% de Marcos, 22% de Lucas, 6% de João, e você vai encontrar 1% de citação de Jó. Ou seja, em todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, há citações evangélicas. Caminhando para o fim, afinal de contas, temos mais um minuto, a gente precisa trazer uma fala que também não é minha, tá? É do Luiz Jorge Neto, na comemoração dos 160 anos do Evangelho. Vocês vejam que eu já estou com a fala, já pensando em abril, na comemoração dos 162 anos. Né? Mas essa fala é do Luiz Jorge, falando da importância do Evangelho como um condutor ético, moral, de conduta prática, frente ao conhecimento que eu tenho da doutrina espírita. Qual é a importância do conhecimento moral do Evangelho de Jesus? O que faz a diferença de conhecer o Evangelho? Qual é a diferença para a minha vida prática de conduta hoje, conhecer os princípios do Espiritismo? Em que eu me comprometo diante desse conhecimento? E onde eu encontro esses princípios na Bíblia? Porque a Bíblia é uma coleção de livros. Aonde que eu encontro esses princípios dentro do Evangelho? E aí ele vai nos falar da importância do Evangelho. Com uma síntese da nossa fala, ele nos diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra singular. O que é uma obra singular? É uma obra única, tá? Pelo seu posicionamento no plano das obras fundamentais do Espiritismo, ou seja, das 5 obras, essa é o pilar da doutrina espírita. E é considerado um ponto de inflexão na estrutura da doutrina. Ou seja, é um ponto único, singular,
depois de toda a discussão filosófica do que é o Espiritismo, o Evangelho traz o caráter religioso da doutrina espírita. E seria, a partir de então, atacado pela igreja, por trazer um caráter religioso. Porque até então a discussão era sobre a mediunidade e sobre o caráter filosófico da doutrina. Então o Evangelho, ele traz o caráter de religião da doutrina espírita, tá? Deu início à aplicação dos princípios espíritas, assim como nós já conversamos, para explicar numa hermenêutica espírita, ou seja, é falar do Evangelho dentro de um olhar espírita, posicionando o Espiritismo no debate do campo religioso. Ou seja, com o lançamento desta obra, posiciona-se o Espiritismo dentro de um olhar de religião, um posicionamento religioso. Não é só uma doutrina, não é só uma filosofia. É uma conduta prática, uma atitude, um comportamento diário de caráter religioso. E aí, depois, ele vai falar dos conflitos que viriam. Né? Mas, como lhe disse, o último slide foi para falar do objetivo. Não foi o primeiro. O objetivo do Espiritismo, né, do Evangelho, 2 pontos, é esse. Até porque vocês não ficariam nem um pouco interessados se eu já apresentasse o objetivo no primeiro, né? E agora, para concluir, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, tá? Eu gostaria que todos pudessem sentir a mensagem, para que a gente pudesse sair daqui encorajado dentro da nossa fé, para viver o Espiritismo diante da imortalidade. Afinal de contas, os nossos mortos estão vivos. Tá? E a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, em Uberaba, diz: eles vivem, e nos fala que ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o teu coração. Eles não morreram. Eles estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da tua despedida e te recordam as mãos trementes do adeus, conservando na acústica do seu espírito as palavras que tu pronunciaste, quando não mais conseguiam eles responder às suas interpelações que articulastes no auge da tua amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou a tua dor. Eles percebem quanto te custa a tua readaptação ao mundo e a tua existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessantes por ti, amparando-te o trabalho da tua renovação, enxugando as tuas lágrimas quando tateias uma lousa ou lhes enfeita a memória, perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e de devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quanto puderes, realiza por eles as tarefas que estimariam prosseguir e tê-lo-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes deste mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhe faz necessária.
Ou seja, nós podemos apoiar a sua elevação, a sua continuidade. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles, no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de um novo despertar. Emmanuel, eles vivem. E com essa mensagem, possamos entender o cunho consolador, confortador da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a consciência da valorização da nossa vida hoje, de fazer o bem, seja a quem for, e de sermos indulgentes, e fazermos a caridade desinteressada, e nos propormos a nos perdoarmos, e a perdoarmos a quem está do nosso lado. A minha gratidão ao convite, e a oportunidade, e a paciência, e de todos aqueles que, de certa forma, em doses homeopáticas, com o olhar, contribuíram para que eu conseguisse calar, né, o meu nervosismo, né, porque a gente sempre fica nervoso, e conseguir entregar um pouco daquilo que pensamos. Meu obrigado, que assim seja, graças a Deus. Nós é que agradecemos, né, ao nosso querido irmão Flávio Coutinho. Oi, todo alô, tá? Nós é que agradecemos, Flávio, por todo o esclarecimento, pela importância que você veio nos trazer de estudar essa obra, de viver essa obra, né, todo dia, a todo momento. Muito, muito obrigado. Está convidado a voltar novamente a casa, sempre. É muito bom ter você aqui com a gente. Leve nosso abraço para todos da congregação. Então, agora nós vamos passar para a segunda parte, mas antes vamos fazer a nossa oração. Peço a todos que eleve seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e com o coração cheio de alegria, cheio de emoção, cheio de esclarecimento, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, por escolhermos estarmos aqui nessa manhã, recebendo toda essa boa energia, todos esses fluidos, todos esses ensinamentos, que possamos, assim, colocá-los em prática no nosso dia a dia, sermos mais caridosos, bondosos e esperançosos, auxiliarmos e ajudarmos todos os nossos irmãos que estão conosco, e assim nos ajudarmos também nesse momento em que estamos aqui, encarnados, aproveitando a cada minuto de nossa existência. Que o Senhor permaneça junto a nós, que a espiritualidade amiga nos auxilie e nos ajude, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E